Olá, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta de uma pessoa e a pergunta é: de que forma eu devo chegar a Deus? Eu vou responder essa pergunta, fique comigo até o final e você vai entender. Nós precisamos entender, através da Bíblia Sagrada, que Deus se revelou ao homem de três formas. Primeiro, ele se revelou como rei. Deus é rei por ele ser soberano, criador de todas as coisas. Ele é rei. Ele é o rei de Israel. Ele se apresentou dessa forma. Então, como rei, ele tem autoridade. Nós precisamos obedecer os mandamentos dele, porque se nós desobedecermos ao rei, automaticamente nós seremos punidos por desobediência. E geralmente essa desobediência ela leva à morte. Então, primeiro nós temos que ter consciência que Deus é rei, ele é soberano e ele tem mandamentos que nós precisamos cumprir. Segundo, ele também se revelou ao ser humano como pai. E aqui ele já não está naquela posição de rei, que se você não cumprir os mandamentos dele, você irá à morte. Agora ele está como pai. E nessa revelação como pai, ele te dá a oportunidade de sentar-se à mesa com ele e conversar com ele dentro de uma intimidade familiar. Ou seja, você é filho, você tem totalmente liberdade de se chegar a ele, não mais com medo de ser punido, com medo de ser maltratado, mas com essa aproximação familiar, de sentar à mesa e conversar, dialogar. Você tendo esse sentimento de Deus como pai, você vai entender melhor a pessoa de Deus. Porque o rei está muito longe de você. Você não tem acesso ao rei. Você é simplesmente um súdito. Você conhece o rei por talvez ouvir falar ou ver ele de longe. O pai não. O pai está dentro de casa. O pai está no seu convívio diário. Então essa liberdade de pai, ela faz com que você entenda os conselhos que ele te dá, por que ele não te dá aquilo que você quer, porque você, sendo pai, você vai entender melhor que nem tudo que o seu filho pede, você dá. Tem coisas que você está limitado e você não dá porque você não pode, mas esse não é o caso de Deus. Deus é dono de tudo. Deus não tem limitação em nada. Ele pode dar tudo que o filho quer. Porém, você dá tudo que o seu filho deseja? Eu acho que não. Por quê? Porque tem coisas que se você der a ele, ele vai se prejudicar. Tem coisas que se você permitir ele fazer, ele vai se prejudicar. E como pai, você é responsável por ele. Tudo que ele fizer está debaixo da sua responsabilidade. Uma criança, ela não vai pagar por um crime que ela cometeu. Quem vai responder por isso é o pai. Então o pai educa os filhos. O pai, ele castiga os filhos, mas não por punição, mas sim
para que essa criança seja uma pessoa melhor. Então, você sentando à mesa com o seu pai, você tem a oportunidade de conversar, de pedir e de ouvir a resposta dele. O problema nosso é que nós não paramos para ouvir Deus. Nós nos ajoelhamos, pedimos o que nós queremos e levantamos. Nós não ouvimos Deus. Nós não damos oportunidade para Deus nos responder. E se Ele responder, se não for aquilo que a gente quer, a gente acha que não é Ele ou porque Ele não nos ama. Então tem coisas que você não tem, não é por falta de fé. É porque se você tiver, você vai se prejudicar. E esse Deus, como Pai, Ele prefere ver você com saúde, você vivo, do que você com alguma coisa que vai te trazer algum tipo de doença ou até mesmo a morte. O teu pai, ele é responsável por você ter que cumprir as leis. Você é educado não somente na alfabetização, na cultura, na religião, mas também para cumprir as leis determinadas pela nação. Eu vou te dar um exemplo. A minha filha, ela completou 18 anos. Ela tinha idade para dirigir. Mas ela não podia pegar o carro. Ela dizia que podia, porque para ela, ela já tinha 18 anos. Mas como pai, eu e a minha esposa, nós não permitia. Por quê? Porque ela não tinha, ela podia ter capacidade de dirigir, mas ela não tinha capacitação para ser uma motorista. E ela não tinha habilitação, ou seja, ela não tinha permissão pela lei do Brasil para conduzir aquele veículo. Então ela precisava da carteira de habilitação. Ela precisou passar por uma autoescola onde ela aprendeu a não só a dirigir, a mexer com o carro, que é o objeto dela, ela saber usar as setas, o sinal de luz, a hora que precisa ter luz alta, luz baixa, passar as marchas. Mas também ela aprendeu toda a lei de trânsito. Como se comportar no trânsito, a velocidade que ela precisa andar em tal rodovia ou em tal rua, qual rua ela pode entrar que não é contramão, em que lugar ela pode estacionar. Tudo isso ela aprendeu na autoescola e se ela não passasse por isso, ela não teria a carteira de habilitação, que é a autorização que o país dá para ela conduzir o veículo, que eu poderia dar para ela. Então, eu poderia dar o carro, mas a habilitação não estava ao meu alcance. E se eu deixasse ela dirigir, eu estava fazendo com que ela descumprisse lei e qualquer coisa que acontecesse, eu seria responsável. Então, como pai, eu não deixava e a mãe dela, minha esposa, também não deixava. Isso faz parte da responsabilidade de um pai. Quando ela entendeu isso, ela percebeu que ela precisava ter não somente a minha autorização para dirigir, mas ela precisava ser habilitada para dirigir. Depois que ela tirou a carteira de habilitação, ela sai com o carro, vai onde ela quer, volta a hora que ela quer, porque ela é capacitada e tem liberdade, não só como sendo minha filha, mas ela pode, porque ela está cumprindo as leis. Então tem coisas que o pai não dá para o filho porque vai prejudicar o filho. Tem coisas que Deus não te deu e nem vai te dar, porque se ele te der, ele vai te prejudicar. Ele é pai.
E não adianta o filho falar. Tudo que o pai fala de ruim acontece. Não é que o pai fala de ruim acontece, não é praga, é visão. O pai sabe que pode acontecer alguma coisa ruim. É como você olhar para o céu e ver as nuvens carregadas. Você não precisa olhar e nem um app ou a previsão do tempo para você saber que vai chover. O tempo está formando para que a chuva vai cair. Pode ser que ela caia ou não. Mas você vai se a prevenir se aquela chuva daquela chuva. Então o pai, ele vê além do que o filho vê, porque o filho não tem a capacidade, não tem a experiência que o pai tem, a visão de vida que o pai tem. Então quando Deus se apresenta como pai, ele não é um rei que, se você não cumprir as normas, as regras e os mandamentos dele, ele vai te punir. Não. Ele é um pai que vai te negar aquilo que vai te fazer mal. Em contrapartida, ele vai te dar aquilo que vai te fazer bem. Porém, se coloca no lugar de um pai. O seu filho te pede um iPhone. Você vai testar esse teu filho para ver se ele é grato mesmo. E você vai lá e compra um LG para ele, ou um Samsung. Esse filho, quando pega esse telefone, o desejo dele, ele te pediu um iPhone, um da Apple. Você deu um LG ou um Samsung. Como que ele vai mostrar para você o que você fez? A partir da reação dele. Se ele pegar aquele telefone que você deu para ele, mesmo que não seja aquilo que ele pediu, e ele te agradecer, te abraçar, mostrar para os amigos, se sentir feliz porque ganhou, mesmo que não era aquele telefone que ele queria, mas ele ganhou, você deu aquilo que ele precisava, que era o telefone, com certeza o próximo presente que você vai dar a ele vai ser o iPhone. Porque ele foi grato àquilo que você deu que ele não queria, que não era o desejo dele. Mas se você der a ele esse telefone, ele jogar fora, te xingar, falar que você não ama ele, que você é um pai ruim, que você é o pior pai, você vai olhar para ele e vai dizer: a partir de hoje você trabalha e compra o que você quer, porque eu não vou te dar mais nada, porque você é um filho ingrato. Você está entendendo? Que esse Deus, como pai, ele não está olhando só para o que você precisa obter por necessidades diárias, mas ele vê mais por aquilo que você precisa ter para manter a sua vida. Tem coisas que eu posso fazer que meu pai não pode. Meu pai é diabético, tem muitos alimentos que ele não pode comer. Tem muitas coisas que ele não pode fazer. Então ele é proibido pela medicina. E se ele for inteligente, ele não vai fazer, porque ele sabe que ele não pode fazer. Tem coisas que outros podem e eu não posso. Eu sou limitado na visão. Eu tenho 40% mais ou menos de visão. Eu sou PCD na empresa que eu trabalho. Se eu levar isso para um lado, que Deus é ruim, porque eu nasci com 60% a menos de visão do que você que enxerga 100%, daí você diz: você tem um fundo de garrafa aí nos olhos, ele corrige. Não, com o óculos eu enxergo isso. Sem óculos, praticamente nada. Mas eu entendi que é o melhor que Deus me deu. Porque se eu olhar para muitas pessoas, elas são cegas, não enxergam nada. Então eu estou contente e agradeço a Deus todo dia pelo Samsung que ele me deu no lugar do iPhone que eu pedi. Por quê? Eu não sei. Mas ele sabe. E se eu parar para ouvir ele, eu não vou querer entender. Eu vou simplesmente agradecer. Porque ele quis o melhor para mim.
como pai. Ele me dá a oportunidade de sentar na mesa, me alimentar com ele, comer da comida dele. Eu fui gerado por ele. E ele me ama a ponto de morrer por mim. Se eu entender isso, eu vou cada vez mais me aproximar de Deus. Só que também Deus se revela ao homem como amigo. Você já leu na Bíblia que Moisés era amigo de Deus? Você já leu na Bíblia que Davi era amigo de Deus? Que Abraão era amigo de Deus? Que Enoque era amigo de Deus? Você já leu na Bíblia que quando Daniel orou, o anjo desceu até ele 2 vezes, no capítulo 9 e no capítulo 10, e Gabriel disse para ele: eu vim para falar com você porque você é muito amado no céu. Ou seja, você é amigo de Deus. Você é amigo íntimo de Deus. E quando nós percebemos que Deus, ele é rei, com todas as suas ordens e mandamentos, e nós precisamos cumprir para não ser penalizado. Aqui entra nós não pecarmos para não morrer. Que ele é pai. Nós entendermos que nem tudo que a gente quer, ele nos dá porque ele nos ama e ele quer o nosso bem. E que ele é o nosso melhor amigo, nós mudamos todo o nosso conceito de Deus. Porque como melhor amigo, eu não preciso ter formalidade para chegar até ele. Eu não preciso fazer sacramento para chegar até ele. Eu não preciso fazer ritual para chegar até ele. Eu chego onde ele está, em qualquer lugar que ele está. Ele chega onde eu estou, em qualquer lugar que eu estou, e nós trocamos ideias. Nós conversamos. E nós conversamos coisas que nós não conversamos com os outros. Nós nos abrimos um para o outro. Nós contamos sentimentos profundos e ocultos que é só nosso para ele, para o nosso melhor amigo. O seu melhor amigo, você passa a noite que você deveria estar dormindo para trabalhar no outro dia, você passa a noite conversando com ele. Você vai em lugar que talvez você nem queria ir, nem poderia ir, mas você abre mão para ir com ele porque ele é seu melhor amigo. E quando vocês estão juntos, nada é desafio. Porque um luta pelo outro, um defende o outro, um vai sentir o que o outro está sentindo. Você quer ver uma coisa que aconteceu entre 2 amigos? Moisés está lá no deserto. Daí Moisés vai para o monte e começa a reclamar. Deus, por acaso foi eu que gerei esse povo aí? Eles saíram do meu ventre? Ou eles nasceram de mim? Eu não estou aguentando mais. São tudo um bando de ignorantes. Só reclamam. Nada está bom. Reclama do maná, reclama da água, reclama do lugar, reclama disso e daquilo, com saudade de comer cebola, com saudade de comer alho. E era escravo lá no Egito. Eu não suporto mais, Deus. Coloca outro no meu lugar porque eu não aguento mais. E Deus, o melhor amigo de Moisés, estava ouvindo ele como um bom amigo. Deus fala para Moisés: fica tranquilo, Moisés. Eles vão mudar. Você é capaz. Você tem capacidade de comandar eles. Você foi escolhido porque você tem capacidade de aguentar tudo o que você está passando. Fica tranquilo, estamos juntos. Eu estou com você. Lembra que você falou antes que você só ia sair do lugar se eu fosse com vocês? Você não queria anjos
Você queria a minha presença? Então, fica tranquilo. Eu estou junto com você, nós dois vamos resolver isso aí e nós dois vamos passar junto esse deserto aí com essas pessoas. Fica tranquilo. Moisés desceu de lá em paz e seguiu a sua jornada. Passa-se um tempo, Moisés está no monte, agora aparece Deus, revoltado. Eu vou matar essa cambada aí. Vou matar todos eles, porque eles são idólatras. Porque eles não me reconhecem como Deus. Porque eles reclamam de tudo que eu faço. Nada está bom. O maná não está bom. A água não está boa. As cordonizes não está boa. Moisés, como um bom amigo, está ouvindo Deus. Quando Deus para de reclamar, Moisés fala, então, fica tranquilo, Deus. Não mata eles, não. Eles só são ignorantes. Eles não sabem. Eles não te conhecem direito. Mas eu te conheço. E eu sei que você é capaz de mudar eles. Vou fazer uma proposta para você, Deus. Moisés. Porque Deus falou que ia matar aquele povo e ia fazer de Moisés uma nova geração. Moisés disse, não. Nós somos amigos e eu vou te ajudar. É claro que o homem nunca vai ajudar Deus, mas é só uma figura de linguagem para você entender. Eu não quero que você faça de mim uma nova geração. Você é meu amigo mesmo, Deus? Sou, Moisés. É meu brother mesmo? Sou. Então eu vou te fazer uma proposta. Eu amo eles. Eu me doei para eles. Lembra que você falou que eu ia aguentar porque você estava comigo? Então fica tranquilo que eu também estou com você, nós vamos juntos. Só que se caso você continuar com essa ideia de matar eles, mata eu também. Risca o meu nome do seu livro. Ou seja, esqueça que eu sou seu amigo. Eu prefiro ir para o inferno com eles do que ficar no céu sozinho com você. Isso é um diálogo. Isso daqui não é é um diálogo de amigos. E Deus fica tranquilo e o povo continua indo com Moisés e a presença de Deus. Então, quando você entender que Deus é esse melhor amigo, que você pode se abrir, você pode chorar, você pode jogar para fora tudo que você está sentindo, cara, você vai ter uma nova visão de Deus. Porque você vai perceber que Ele é rei, você precisa cumprir os preceitos, os mandamentos dEle, mas Ele é seu pai, que te dá aquilo que você precisa para você viver e não aquilo que você quer porque talvez vai te prejudicar, mas ele é seu amigo íntimo, seu melhor amigo, que vocês não precisam de formalidade nenhuma para conversar. Eu não estou falando de falta de respeito, eu estou falando de informalidade. Você não precisa levantar 3 horas da manhã, se ajoelhar e começar: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, xaracanta, labaxé e tudo mais. Não! Qualquer momento, você pode sim levantar de madrugada e falar com ele, mas não precisa ser formal. Pode ser qualquer lugar, qualquer momento. Ei, cara, chega aí, vamos trocar uma ideia. Isso não é heresia não, irmão. Isso é intimidade, relacionamento. Ou você tem um relacionamento formal com a sua esposa? É o mesmo relacionamento. É o mesmo relacionamento de marido e mulher. Por que você acha que o livro de Cantares de Salomão está na Bíblia?
É um livro erótico dos judeus? Essa intimidade de Deus se despir num sentido de estar nu diante de você, você conhecer Ele completamente na intimidade dele e você ficar nu na intimidade com Ele, sem reservas. Isso só acontece em relacionamento. Porque o filho pode não ter relacionamento com o pai. O súdito pode não ter relacionamento com o rei. Mas o amigo tem relacionamento com outro amigo. O marido tem relacionamento íntimo com a sua esposa. Esse relacionamento entre ser humano e Deus, ele não é um relacionamento formal. Ele é um relacionamento de inteira amizade, de melhor amigo. Amigo que não trai um outro, que morre um pelo outro. Meu irmão, assim como Jesus morreu na cruz do Calvário por você, você vai morrer por amor a Cristo. Isso é o fim da igreja. Ser mártir. Morrer por amor a Cristo. E só morre por amor aquele que ama, que tem relacionamento. Porque um filho que não ama o pai, ele não morre pelo pai. Pelo contrário, ele manda matar o pai. Quantos filhos mataram o pai? Quanto pai matou filhos? Quanto rei mandou matar súdito que nunca fez nada de errado? Simplesmente alguém foi lá e falou alguma coisa. E quanto súdito que quis matar o rei? Um exemplo, imperador de Roma. Foi morto pelos súditos dele. Mas o melhor amigo, eles caem junto na água e morrem junto, mas um não deixa o outro morrer sozinho. Se você entender essas revelações de Deus para a humanidade, você vai saber chegar diante de Deus com respeito, sabendo que Ele é rei, que Ele é pai, mas sem formalidade, sabendo que Ele é seu melhor amigo. E como melhor amigo, Ele não é igual ao pai, que vai te dar tudo o que você precisa, que vai... Não, como melhor amigo, Ele vai andar junto com você o tempo inteiro. Como melhor amigo, Ele vai estar ouvindo todas as suas vomitações. E Ele vai estar ao seu lado. Você quer conhecer um amigo de verdade? É quando você está no leito de enfermidade, igual eu estive 2 anos. E sabe quem foram os meus melhores amigos e os únicos? Foi a minha esposa e a minha filha. Algumas pessoas, algum irmão me visitou, mas quem se dedicou e quem sofreu e quem chorou e quem se amargurou e se culpou muitas vezes pelo que eu estava passando, foi a minha esposa e a minha filha, porque nós temos relacionamento. Os outros eram meus colegas. Teve gente que disse que é meu amigo que até hoje nunca ficou sabendo que eu estive doente. E mora aqui, pertinho de mim. Você vai conhecer os seus amigos quando você estiver na pior. Os seus melhores amigos, eles não vão te abandonar quando acabar seu dinheiro, quando acabar aquilo que você tem.
Os seus melhores amigos vão se aproximar de você para você voltar a ser quem você era, para que você consiga se restituir. E Deus é esse cara. Deus é esse melhor amigo. O mesmo Deus que estava lá em cima quando o diabo estava rodeando a terra, que falou vai lá e toca em Jó, era o mesmo Deus que estava lá embaixo junto com Jó. Porque Jó falou, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço por experiência, palpável, tocável. Esse é o teu Deus, o seu melhor amigo. Então Deus não tem filho predileto. Deus tem amigo íntimo, como diz o pastor Jander Magalhães de Castro. Seja um amigo íntimo de Deus. E você vai ver o quanto você vai prosperar. Eu não estou falando de prosperidade monetária, não. Eu estou falando de evolução. Você vai se evoluir. Ah, é uma palavra muito mundana? Então tá, você vai crescer intelectualmente, espiritualmente e como pessoa. Porque com o seu melhor amigo do seu lado, te aconselhando, te ajudando, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ter capacidade de pensar melhor e você vai ter capacidade de agir melhor. E isso sim é prosperidade. Isso sim é ter uma vida de sucesso. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.